Em 1969, estudava Direito na PUC-Rio. Estava na aula de Introdução à Ciência do Direito quando li uma pequena notícia no jornal que dizia: presos os advogados de presos políticos. Saí de sala, abandonei o direito e decidi ser cineasta. Com esse filme, homenageio a todos os advogados que permaneceram por todos esses anos lutando por justiça e liberdade. Silvio Tendler. Foi uma honra ter sido advogada da Madre Maurina. Ela foi acusada de um apoio a um movimento estudantil na cidade de Ribeirão Preto. Um absurdo, porque ela foi presa, ela foi torturada. O delegado responsável pelas violências praticadas contra ela veio a ser excomungado, porque uma coisa bárbara que uma religiosa fosse presa e torturada para confessar fatos ligados a ela e a outras pessoas. Eu estava chegando no presídio Tiradentes, eu vinha do DOPS. Aí veio a Madre e eu falei, olha, eu vim do DOPS e eu tinha um bebê de 1 mês quando eu fui presa. E um pouco antes de ir para o presídio Tiradentes, eu ainda tinha leite e eu contei para a Madre. Falei, me deram uma injeção à força para cortar o leite. Aí ela falou para mim, faz massagem no seio, faz massagem para não piorar. Mas ela, como religiosa, queria comungar. Aí uma carcereira católica levava diariamente a hóstia e dava comunhão a ela. Então, é coisa bonita isso, porque ela, presa, comungava diariamente pelas mãos de uma carcereira. Houve um sequestro do cônsul japonês e ela integrou a lista daqueles que deveriam ser trocados. Ela não quis ir, ela se recusou a ir. Dom Paulo tentou impedir, mas acontece que era uma imposição, porque ela tinha constado da lista feita pelos sequestradores. E o governo queria entregar, banir as pessoas. E foi assim que ela foi banida. Ela estava banida e foi uma grande conquista do Dom Paulo trazer uma pessoa banida antes da lei da anistia, não é? Porque os que voltaram por sua própria conta ou por organizações, muitos foram mortos, né? E então eu acho que essa história nós temos que reescrever. A Lúcia Murat, que é minha queridíssima amiga, eu defendi sei lá, 15 processos, né, de políticos, né? Ela tinha um ódio dela, era jurada de morte e tal. Tinha uma audiência dela no processo da Maria. Falou, ela está presa, eu solicito que ela seja requisitada porque ela tem que estar presente. Ela estava presa clandestinamente. Eu atribuo ao fato de que o ofício da Marinha para comparecer no arsenal de Marinha, no Ministério da Marinha, tenha sido interpretado como sendo um negócio do Senimar, uma coisa não de justiça. E mandaram a Lúcia. Saiu do pau de arara, tiraram do pau de arara com uma roupa assim de presa e tal, né? E entrou a escolta com o nome que é impresso no uniforme, com o esparadrapo, cobrindo o nome, para ninguém ver o nome do soldado, do militar, né? E ela entrou na auditoria. Entrou surpreendentemente, por engano, evidente. Eu tinha o quê? Uns 45 dias, 50 dias, talvez 2 meses de prisão. E fui apresentada na auditoria num estado totalmente lamentável. Mas, assim, totalmente lamentável. Eu não andava, eu tinha isso aqui aberto, a boca, por causa de choque elétrico, água e tal, na boca, a perna assim, entendeu? E eu tinha 21 anos, né? Então, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu entrei na auditoria, assim, os militares, ninguém teve coragem de me encarar, eles já baixaram a cabeça. Né? Foi uma loucura, porque eu estava com a PE inteira atrás de mim.
E o Técio era meu amigo e tal. E eu vi o Técio, meu pai e minha mãe. Foi a primeira vez, né, que eu vi alguém no meio daquele horror. E o Técio foi muito corajoso nesse momento, entendeu? Eu acho assim, hoje em dia as pessoas não percebem. Desculpa. Hoje em dia as pessoas que eu acho que não viveram a ditadura não percebem o quanto pequenos atos eram fundamentais, né? Porque as pessoas tinham muito medo. Já no final da clandestinidade, as pessoas me olhavam na rua, às vezes saíam correndo. Então as pessoas que ficavam ao teu lado em pequenos atos era uma coisa tão fundamental e tão importante para a gente, né? E tão corajosa, né? Porque eles se arriscavam muito, né? Eu me lembro que eu cheguei, eu olhei para ele, estava inteiramente histérica, né? E eu falava assim, eu só quero saber onde é que se denuncia tortura aqui. Isso, mano. Eu fui das últimas a cair, praticamente não tinha mais perspectiva com a guerrilha e tal. E o Técio sabia disso. De repente ele olhou para mim, olhou nos meus olhos, que foi uma coisa muito de troca de olhares, né? E falou, Lúcia, aqui você vai dizer, você não fez, entendeu? Você sabe o que você não fez. Então, quando perguntar o que você fez, você vai dizer aquilo que é verdade, que você não fez. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e foi aquela troca de olhares, e de repente eu mudei, porque até aquele momento a gente chegava nas auditorias e fazia discurso político. Eu assaltei, eu sequestrei, eu fiz, viva a Revolução. E de repente caiu a ficha, sabe? Aquele olho, troca de olhares, caiu a ficha. E o Técio me pegou e falou assim, eu vou te levar para o HCE. E eu me lembro que até o final da audiência, quando eu denunciei tortura nesse dia, né? Tá colocado o meu depoimento. Óbvio que eu estava morrendo de medo, entendeu? Mas a gente lida muito com medo de uma maneira muito doida nesses momentos, né? Então, eu estava morrendo de medo, mas eu acreditei que eu ia para a HCE, que eu acreditei que eu não ia voltar para o DOI-CODE, e falei, né? Bom, no final, o Técio chorava, né? Porque ele não conseguiu que eu fosse para a HCE, eu voltei para o DOI-CODE, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o fato de eu ter sido apresentada também era uma garantia para a minha vida. Eu vou ter sido torturada e tal. Eles me sacanearam muito por causa disso. Me fizeram fazer coisas muito lamentáveis do ponto de vista de dignidade humana e tal. Mas aquilo também foi uma maneira de preservar a minha vida, né? Porque a partir do momento que eu tinha sido apresentada, era muito difícil me matarem, né? Então, eu cheguei a ter clientes que não chegaram a ser clientes. A família contratou e a gente não encontrou. Nunca encontrou. Um deles é a Ana Maria Nassinovic. E um dia eu fui a São Paulo ver uma presa minha que estava lá. Era outra que eu seguia para não desaparecer. Chamava Estrela d'Alva. Hoje ela é professora de filosofia. Eu fui ver a Estrelinha e sentei na cadeira assim e tinha um cartaz desse com os procuras. Aí eu, para puxar a conversa com o sargento, comecei a dizer, mas esse cartaz está velho, porque tem gente aí que já está presa, tem gente... Tem essa, por exemplo, que a gente não sabe nem onde está, era a Ana Maria. Aí ele respondeu para mim, doutora, com essa a senhora não se preocupe não, com essa quando a gente pegar, mata. E mataram. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil para a gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né, que fazem com a mulher, né? Frequentemente a gente era colocada nua, um olhar, né? Um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no seio, na vagina, na orelha, né? No nariz. A crueldade chega aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré lá no DOI-CODE, onde eles puxavam com uma corda no pescoço, esse filhote de jacaré, né? A Dulce contou isso. E eu fui uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura,
e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu, né? Eu acreditei que o meu filho tivesse sido entregue ao juizado de menores. Eles me fizeram acreditar nisso. Meu filho tinha 3 anos e meio, o José Ricardo. E eu caí na armadilha, né? Porque acreditei mesmo, porque eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um mês de casada com meu irmão. E eu acreditei que a minha mãe tivesse presa. Eles, inclusive, de gozações, diziam a Maria Guerrilheira, que a minha mãe se chamava Maria. As únicas pessoas que não foram presas, depois eu vim a saber, foi a minha mãe, o meu filho de 3 anos e meio e o meu irmão Custódio Coimbra, que era menor de idade, tinha 14 anos na época. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo. Não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha. Eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa.